Olá, pessoal! Vamos agora resolver algumas questões sobre concentração molar. Novamente vou trabalhar com esse soluto, sulfato de cobre, o qual nós vimos na aula anterior de concentração molar. Observe essa situação. A concentração molar de uma solução de sulfato de cobre a 25 graus Celsius, que contém 319 gramas do sal em 1000 ml, é quanto? Bem, o que ele quer? Ele quer saber que quando se dissolve 319 gramas desse sal, que é o sulfato de cobre, em 1000 ml, qual a concentração em mol por litro dessa solução? Muito bem. Nós aprendemos na aula anterior que basta converter a massa para número de mols ou o número de mols para massa. E nós podemos trabalhar com concentração comum e concentração molar. Nesse caso, como eu estou tendo um valor em massa e o comando me pede a concentração em mols, então eu vou transformar essa massa para número de mols. Depois que eu fizer isso, basta dividir pelo volume. O volume dado, aqui neste caso, foi de 1000 ml, que nós sabemos que equivale a 1 litro. Bom, para transformar 319 gramas para número de mols, eu preciso das massas atômicas dos elementos que formam o sal, que é o sulfato de cobre. Quando eu faço o cálculo, descubro que o valor é de 159,5 gramas para cada 1 mol. Isso significa dizer que 1 mol de sulfato de cobre pesa 159,5 gramas. Ok, pessoal? É uma equivalência. 1 mol de sulfato de cobre pesa 159,5 gramas de sulfato de cobre. Assim como, se você pegar 159,5 gramas de sulfato de cobre, você pode dizer que você tem 1 mol de sulfato de cobre. Muito bem. A partir daí, eu preciso converter apenas os 319 gramas para mol. Quando eu faço isso, eu descubro que o valor é de 2 mols. Perceba, 1 mol equivale a 159,5, então eu quero saber quantos mols, ou seja, x, y, qualquer letra, equivale aos 319 gramas que foram dissolvidos nesses 1000 ml. Quando eu faço o cálculo, descubro que 319 gramas de sulfato de cobre são 2 mols de sulfato de cobre. Bem, se agora eu tenho o número de mols, o que a única coisa que eu preciso é o volume da solução em litro. Como eu tenho 1000 ml, 1000 ml equivale a 1 litro. Então, para eu saber a concentração molar, agora basta dividir o número de mols que foram dissolvidos, ou seja, os 319 gramas, que equivale a 2 mols, ou seja, então você vai pegar os 2 mols e dividir pelo volume, em litro. E o nosso resultado é de 2 mols por litro. Muito fácil, né, pessoal? Vamos para a próxima questão? Veja agora essa outra questão. Ele quer a concentração molar de uma solução de nitrato de prata, está aqui a fórmula, AgNO3, que contém 8,5 gramas do sal em 250 ml. Perceba, mais uma vez, ele tem um valor em gramas que ele dissolve em 250 ml. Bem, se a gente fosse apenas calcular a concentração comum,
bastaria pegar o valor de 8,5 e dividir pelo valor do volume em litro. 250 ml são 0,25 litros. Bom, só que o que ele quer é a concentração molar. Então, para isso, eu preciso converter esse valor em massa do sal para número de mols. E como eu faço isso? Calculando a massa molar do nitrato de prata. Bem, para isso eu preciso então das massas atômicas que compõem os elementos da fórmula do nosso sal. Quando eu faço esse cálculo, eu percebo que eu tenho 3 vezes 16. Por que 3 vezes 16, professor? Porque eu tenho 3 oxigênios. 3 vezes 16. Perceba aqui, ó, O3, ou seja, 3 átomos de oxigênio. E cada oxigênio pesa 16, então 3 vezes 16. Somados com um átomo de nitrogênio, portanto, que pesa 14, mais um átomo do elemento prata, que pesa 108. A partir daí, eu percebo o valor de 170 gramas por mol. Então, o valor que nós calculamos foi de massa molar do nitrato de prata, ou seja, a massa equivalente a 1 mol de nitrato de prata. Bem, isso aqui nós interpretamos dessa maneira. 1 mol está para 170 gramas de nitrato de prata. Perceba que na questão anterior nós usamos o sulfato de cobre e que o valor de 1 mol de sulfato de cobre era de 159,5 gramas. Então, você percebe que para cada substância o valor da massa molar será diferente. Muito bem. Então, 1 mol está para 170 gramas de nitrato de prata. E agora? Nós temos 8,5 gramas do sal. E eu quero transformá-lo para número de mols. Ou seja, eu quero saber a quantos mols equivale a 8,5 gramas de nitrato de prata. Então, x mols equivale a 8,5 gramas. Bem, a partir daí, basta apenas calcular 8,5 dividido por 170. O valor de x será igual a 0,05 mol. Então veja, quando nós calculamos e convertemos 8,5 gramas de nitrato de prata para número de mols, descobrimos que isso aqui equivale a 0,05 mol de nitrato de prata. Esse valor desse jeito mesmo que você está vendo aqui, ou seja, menos de 1 mol, menos até que meio mol. Muito bem, agora já que eu tenho a equivalência, ou seja, 8,5 gramas equivale a 0,05 mol, então agora eu tenho o número de mols, eu divido esse número de mols pelo volume, certo? Então, eu tenho que a molaridade, que é isso que a gente está calculando, né? A concentração molar, ela é dada pelo número de mols, portanto 0,05 mol, que nós acabamos de calcular,
dividido pelo volume em litro. E o volume em litro é 0,25. Perceba, eu converti 250 ml para litros. 250 ml equivale a 0,25 litro. Ok? Então, 0,05 dividido por 0,25, nós teremos o valor de 0,2 mols por litro. Portanto, letra C. Essa é a nossa alternativa correta. Então, a concentração molar de uma solução de nitrato de prata que contém 8,5 gramas desse sal, a concentração molar é de dissolvido, né? Os 8,5 dissolvido em 250 ml, terá a concentração de 0,2 mols por litro. Ok, pessoal? Bem, essas são as duas questões base para cálculo de concentração molar. Espero que vocês tenham entendido e na próxima aula nós podemos tirar alguma dúvida. Até mais, pessoal!